Boa noite, muito boa noite a todos. Está aberto mais um Café dos Poetas, aqui na Mostra de Artes da Palavra. O dia 11, faltam 2 dias e quem não esteve, por favor, venha, porque há tantas coisas para ver aqui no município de Oeiras. Instalações, cinema, poesia ao vivo, workshops, enfim, tudo durante até dia 13 e que acho que vale mesmo a pena conhecer. Para já logo os agradecimentos ao Oeiras 27, a candidatura de Oeiras à Capital Europeia da Cultura, e que nos permite ter aqui esta conversa e, sobretudo, para já, os agradecimentos ao Sr. Miguel Ferrazo Cabral, que vai estar connosco nesta edição. Nesta edição, disse eu, não é? Ora, muito bem. O tema deste café, desta conversa que iremos ter, é a edição independente. Longe das grandes editoras, longe das grandes distribuidoras, existe uma pequena aldeia de gente, talvez não muito boa da cabeça, mas que faz muita falta, eles me dirão, e que arriscam
muito e dão muito de si a outros e a que nós temos, pela minha parte, digo, que agradecer. São estes editores independentes que apostam, que arriscam, às vezes, as suas expensas, a sua custa, e vamos ver porquê, como, quem são eles. Não percam este episódio. Eu tenho aqui 3 magníficos convidados que penso, não tenho a certeza, que irão dar algumas respostas, e espero que alguma esperança também, a todo este mundo. Aqui já ao meu lado está o Emanuel Cameira. Podem, exatamente. O Emanuel é sociólogo, editor, não necessariamente por esta ordem, tem uma editora chamada de Barco Bêbado, muito rambodiana, e um nome lindo, aliás. E também é autor de uma tese académica sobre um outro editor. Nós já vamos conversar sobre isso. Ao lado está a minha querida Maria Quintãs. A Maria já se aventurou nesta coisa da edição independente e neste momento já nem tanto, mas continua como poeta, dramaturga e atenta a estes movimentos e, sobretudo, a este circuito que orbita fora um pouco, às vezes, da nossa própria percepção. E ali, o meu querido João Pedro Azul, também responsável, editor e poeta, responsável pela Flan de Tal, diretamente de Matosinhos, de Vila do Conde, vieste de Vila do Conde, pois é, olha, estás a ver. Pronto, estávamos a falar há pouco, não era? E que agradeço também a presença e que também tens muito a responder, espero eu. Agradeço também a todos os que aqui vieram e acho que podemos já começar a lançar umas perguntas e aqui já para o Emanuel, se não te importas, estás aqui mesmo a jeito. Com muito gosto. Manuel, eu penso que também mantens a tua atividade como professor, Sim. Exatamente. E no entanto, há pouco tempo, em 2020, exato, ainda mais recente, em pleno ano de Praga, ainda para mais, decides criar uma editora. Eu gostava que, para já, me dissesses o que raio te passou pela cabeça e depois também me falasses, como é óbvio, dessa editora e para já, para começo de conversa. Boa noite a todos. Antes de mais, bom, o que me passou pela cabeça... eu já tinha tido experiências com publicações e com a realização de jornais literários e até com experiências avulsas. E o meu trabalho académico sobre a edição, e tu referiste isso com o doutoramento sobre a etc. do Vítor Silva Tavares, para além, digamos, do meu percurso também como leitor, fez com que a minha aproximação ao mundo do livro e da edição não fosse apenas como leitor e, portanto, como apaixonado pelos livros ou pela literatura e, portanto, sem grande planeamento, a necessidade de querer pôr a mão na massa, digamos assim, surgiu. E de uma forma muito clara como forma de agir sobre a realidade, de certa forma. E, portanto, não há nenhum segredo transcendente. Resulta muito de encontros, de leituras e de achar que a via editorial podia ser transformadora e no limite, digamos, a forma de existir que eu poderia encontrar a determinada altura de um percurso de vida. E, portanto, fora isso, não há propriamente mais nenhum segredo. É uma loucura, sim, mas ainda bem. Sim. Mas estejam à vontade, entretanto, para se interpelarem uns aos outros, não é? Quando vos aprouver. Mas, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. É uma loucura em que sentido? Foste tu que usaste a palavra loucura, não? Sim.
porque é uma experiência que não, se é que o podemos pôr assim, que não é muito explicável no mundo do positivismo, no sentido das tais grandes editoras que tu referiste. Eu entendo a atividade editorial, sobretudo, para além do gosto pelos textos e dos autores que vêm a público, não é? Como uma ação afetiva, de certa forma, e como uma possibilidade, acho que é essa, pelo menos é assim que eu encaro, como a possibilidade de nos conhecermos uns aos outros, e estes uns aos outros sou eu e os autores, muitas vezes sem nos conhecermos, e portanto criarmos esse elo de ligação que não é necessariamente explicável pela questão da oferta e da procura, pela dimensão do mercado, conforme muitas vezes os grandes grupos, ou aqueles que não são tão grandes, e essa depois pode ser um mote de discussão, não é? Se os independentes, o que é que são exatamente os independentes, e se os independentes são todos eles independentes. Mas quer dizer, encaro as coisas dessa forma e, portanto, não há um grande programa, digamos assim. As coisas vão surgindo à medida dos encontros, à medida das oportunidades, e, portanto, se haver um programa pré-estabelecido, nesse sentido. Eu já vou daqui a pouco. Antes de passar ali à Maria, eu gostaria, para já, que nos desse só uma pequena leitura já do ok, claro. Já volto. Disseste aí coisas interessantes a que irei voltar. Sim, talvez começasse por ler um poema de um livro que saiu na Barco Bêbado, um livro que se chama Neve sobre a Roseira, do Paulo da Costa Domingos, e o poema tem o seguinte título: Triunfo dos Detritos, novembro de 2020. Vêm aí os bárbaros, pois, e nem sequer trazem helicópteros vindos de longe, de muito longe. O lumpen salariato, a prusta e corrupção, os párias agrícolas, os drogados de telenovela e talk shows, chegam ao poder apoderando-se dos restos de regime grego, migalhas que vão clonar já pervertidas da doçura da oliveira e da flanela, suas cabeças ocas por ideias cacos como suja vaga de tsunami. Ferro e fogo distribuídos a título gracioso a quem tem fome. Quem sabe, estes cães, estas claques, como vão eles pôr a zero o sono das avenidas e dos becos, o fétido sono dos vãos nos edifícios empapados por cartão, ouvido colado ao transistor na hora neurótica e vil. O surreal já foi. Agora sofre-se factos, razia da alegria e limpeza das caixas registadoras. Obrigado, Manuel. Já voltamos a conversar. Maria, fazia-te, enfim, não sendo, já não exercendo, enfim, esta função editorial, já tens um longo cadastro, não é assim? E o que eu te perguntava, o que eu te perguntaria, e porque sabes provavelmente dizer como ninguém, é, para além de me falares um pouco, fazeres o exercício, se não te importares, daquilo que tu fizeste, era também o Emanuel já me deu a resposta dele, eu gostaria de saber a tua resposta. Que gratificação! Porque, assim, como ele diz, uma gratificação objetiva, material, aquela imediata a que estaríamos habituados, não existe neste mundo. Então. Ok, obrigada. Obrigada. Pois, isto é uma coisa um bocado obsessiva. Eu acho que, e no meu caso, é uma paixão tão grande pela poesia que nos leva a cometer as maiores loucuras. Ou seja, a querer
editar pessoas que vamos conhecendo. Ou seja, o meu percurso começa com a Inútil, que foi uma revista de artes, com ilustração, poesia, prosa e fotografia, a preto e branco. Toda a preto e branco. Eu, o João Concha e a Ana Lacerda. Lançámos-nos nesta coisa. Dissemos, vamos fazer uma revista. Isto foi em 2000 e... Espera aí, que eu apontei aqui. 2009. Outubro de 2009. Mas isto foi antes, não é? Em outubro saiu a revista. Nós tivemos meses a trabalhar nisto tudo. E a convidar autores, artistas, para colaborarem gratuitamente. Porque nós não tínhamos dinheiro para lhes pagar. Nós mal tínhamos dinheiro para pagar a revista, não é? Ou seja, as revistas que vendíamos servia para cobrir as despesas que tínhamos tido na edição da revista. Na edição. Portanto, não podíamos pagar aos autores. O que eu acho que é uma coisa péssima e horrível. Porque escrever um poema é tão importante como pôr 3 tijolos no muro. Portanto, tem que ser pago. Mas nós não tínhamos. Pronto, e foi o que aconteceu na altura. Comecei com a Inútil, fizemos 4 até 2012. E depois era muito trabalho, era muito trabalho, íamos procurar gente que escrevia. No meu caso, eu tinha a parte dos escritores, que escrevia, mas que ainda não eram conhecidos e que eram muito bons. Há vários exemplos, há muitos. E achávamos que deviam ser conhecidos pelo grande, não digo grande, pelo público que aderiu à Inútil. E foi uma experiência muito boa. Muito, muito boa. E isto é assim... cria-se uma espécie de adição à edição. Porque depois queremos mais e mais e há uma pessoa que escreve muito bem, assim, pá, desculpa, as grandes editoras não querem, não importa, pronto, olha, eu vou fazer uma editora. Pronto, e fiz uma editora que se chamava Ariamujo. Assim, ok, pronto, vou fazer uma editora, eu sozinha, com todos os encargos, com todo o trabalho, com tudo. E então, por acaso, um dos livros dessa editora foi uma antologia que se chama Meditações sobre o Fim, com 33 poetas. Um deles, de qual eu me orgulho muito, porque gosto muito dela, é a Ana Atterley, que escreveu 3 inéditos para esta antologia. Está esgotada. Isto saiu em 2012. Portanto, eu não estou aqui a vender nada. Se ainda tivesse, vendia uns quantos. Ainda dava para um jantar, mas pronto. Um jantar no McDonald's, não dava noutro sítio, mas pronto. E, entretanto, foi uma experiência maravilhosa e cria-se mesmo ali uma adição. Pensas, não, esta gente tem que ser conhecida. Mas isto tem tudo a ver com o quê? Na minha opinião, tem tudo a ver com o grande amor pela palavra, pela poesia. Só tem a ver com isso, não tem a ver com mais nada. Entretanto, depois eu vou editando noutros sítios e editei na Assírio, o meu último livro, e fiquei muito contente, porque a questão aqui é uma. As editoras independentes, tudo bem, mas as editoras independentes, as grandes editoras de poesia, são muito importantes, nomeadamente a Assírio e outras, não é? São muito importantes porque editaram os grandes poetas portugueses. Cesarini, todos eles passaram por ali. Portanto, e eles são, de alguma forma, nossos mestres. Nós não inventamos nada. Ninguém inventa nada. A roda está inventada há muito tempo. Nós vamos buscar ideias àquilo que os outros fazem para depois traçarmos o nosso caminho. E pronto, e aqui estou, metida até aos cabelos, nestas coisas da poesia,
porque efetivamente é um caminho absolutamente apaixonante na vida. Já ia mudar o título para Adição Independente. Está bem. E pedia-te agora, já como fiz com o Emanuel, neste caso, dessa enfim. Há um poeta, ainda há. Há um poeta que morreu ano passado, mais ou menos por esta altura, que se chama Manuel Sintra, e que para mim foi o grande... Como é que eu ia dizer? Para além de ser um grande poeta, foi um grande editor. Todos os livros dele, e editou livros de mais 2 ou 3 poetas portuguesas. Tudo edição de autor. Tudo edição de autor. A paixão dele pela poesia era absoluta. E eu vou ler aqui um poema dele. Tem um gato ao lado. Uma amiga dele que pintava gatos. E diz assim: se eu passar pela morte, não me telefones. Se eu encher a boca de rosas e mastigar, é porque ainda acredito. Se eu assassinar o assassinado e me apaixonar por nuvens soltas, tenta prender-me. Se eu atravessar oceanos e mergulhar num enquadramento antigo, com cheiro e som, toca-me, onde possas fazer fugir a dor. Se eu subir as escadas e elas não estiverem lá, acredita, subo na mesma. Se eu adormecer, por favor, acorda-me. Mas tenta descobrir quando. Bravo. Maria, bem lembrado, Manuel. Meu caro João Pedro, se isto já é uma atividade aventurosa e quase, e de certa forma, enfim, usarei o termo periférico em termos das grandes editoras, embora elas façam parte, como a Maria muito bem disse. Estar longe desta capital, onde, ao que parece, tudo acontece, o que é que isso te deu ou não deu como editor? Independente, naturalmente. Ora, boa noite a todos, boa noite aqui aos meus colegas destas andanças. Se calhar convém explicar como é que hoje estou aqui em 2021 neste evento da palavra. Em 2013, e eu não conhecia a Inútil, como não conhecia quase nada do mundo editorial em Portugal. No Facebook, com um amigo do Facebook, que nunca deixou de ser apenas só amigo do Facebook, porque nunca nos conhecemos, chamado Luís Olival, surgiu a ideia de fazer uma revista a partir do imaginário dos fanzines. E assim nasce a Flanzine em pleno Facebook. Embora eu, então, em Vila de Conde, nessa periferia geográfica do país, mas estava no meio de um universo, de uma rede de vários artistas, muitos da minha área, que é o teatro e as artes performativas, mas um conjunto de outros que também, embora alguns, como por exemplo a nossa amiga Cláudia Lucachel, que está no teatro, mas está também na escrita, na poesia, na dramaturgia, portanto há um conjunto de autores que me são próximos pelo teatro, mas outros que fui conhecendo através dessa possibilidade que o Facebook permitiu de chegar a pessoas que de outra forma não chegaria. E então lanço este desafio, mas sem saber naquilo que me estava a meter.
O Luís Olival, à boa maneira portuguesa, disse: epá, eu não tenho dinheiro, portanto vamos fazer isto online. E eu, à boa maneira desenrascanço portuguesa, também disse: espera lá que eu vou receber a devolução do IRS e invisto isso no papel, porque estava a fazer um mestrado em multimédia e, portanto, estava farto dos computadores, do online, queria mesmo o papel. E então nasce a Fanzine, nesse universo do Facebook, uma revista que nos primeiros anos era trimestral, onde eu fui conhecendo quem eram os agentes, não só os criadores, mas também as livrarias, que tão importantes, não é, para fazer vingar estes nossos projetos. E, portanto, continuo 8 anos depois a aprender como é que se faz, ou pelo menos como se tenta fazer as coisas. Mas claramente essa ingenuidade e essa distância do centro da ação da editorial em Portugal ajudou-me, porque como não sabia nada, tudo era possível. E pronto, e assim a revista ainda continua. Lançamos em setembro do ano passado o número 21, que saiu num formato extraordinário, que é uma pen. Portanto, a revista está paginada dentro dessa pen, que vem dentro de uma caixa, e dentro da pen tem, além dos conteúdos normais, que são exatamente aqueles que a Maria falou, a ilustração, a poesia, a prosa e a fotografia, tem conteúdos também audiovisuais, e portanto, o próprio tema é um questionamento futuro. É este futuro que nós queremos. Isto também é um bocado reflexo, reação à pandemia. E apanhando também um bocadinho as palavras de Emanuel, portanto, esta nossa ação é uma reação também à realidade, ao lugar e ao tempo onde vivemos. E para mim, criar estes projetos é um pouco a possibilidade de criar um mundo onde eu gostaria de viver. Claro, a paixão pela palavra, sim, é muito importante, mas é mais a possibilidade de sonhar outros mundos. Sim, acho que já falei demais, não é? Não. Isso sou eu que tenho que dizer. Estás a apontar. Não, respondeste muito bem. E agora gostaria que exemplificasses, então. Hoje foi um dia bom. Pintei um frigorífico na parede da despensa. Amanhã, quem sabe, talvez lhe faça um puxador. E no dia seguinte, talvez se arranje qualquer coisa para comer. Ainda há quem diga que a arte não salva. E a autoria? A autoria do autor, do leitor. Pronto, também é importante. Exato, era importante. Isto saiu o ano passado, numa edição de autor, com uma belíssima capa e um arranjo gráfico do Alex Gosblau. E pronto, E tem um título absolutamente fantástico. Sim, Um Cavalo Sentado à Porta. É lindo. É muito bom, sim, é muito bonito. Obrigado. Que viva a poesia. Sempre. É o que nos safa disto tudo. Vai safando, vai. Vai safando. O quê? Caro Emanuel, voltamos só para... estava a referir há pouco, ou melhor, e tu complementaste já com o nome, a tua tese sobre o Vítor Silva Tavares, o responsável pela etc., provavelmente uma editora que reúne muito antes do seu tempo aquilo que aqui estamos a falar. Tu me o dirás.
Gostaria de saber se esse teu interesse te levou ou complementou a tua vontade de ser editor e, portanto, o que eu te estou a pedir também é que expliques um pouco também quem era o Vítor Silva Tavares. Bom, levou certamente e o Vítor Silva Tavares, e aliás não há de ser só para mim, certamente, acaba por ser uma figura tutelar de uma série de projetos editoriais. Conheça-se por dentro ou não o que foi a ação da etc., que começou como suplemento do Jornal do Fundão e depois existiu como revista literária autónoma, como quinzenário cultural. É uma figura absolutamente tutelar e reivindicada até, digamos, a sua influência por muitos dos projetos que têm 10, 20 anos de existência, de uma série de editoras, que inclusivamente algumas delas, estou-me a lembrar, por exemplo, da Frenesi, surgiram como coleção dentro da própria etc., e depois autonomizaram-se e fizeram o seu caminho. Para mim, e não quero falar agora da pessoa propriamente dita, mas do seu papel como editor, ele conseguiu ser, digamos, o arquétipo, se quisermos, do interventor cultural puro, no sentido em que conseguiu sempre blindar-se a tudo aquilo que poderiam ser os tais aspectos perniciosos, digamos assim, que a atividade editorial pode ter e que entroncam um bocadinho naquilo que eu referi do que é ser ou não independente. Porque o ser independente para mim, e podemos depois discutir isto, não é necessariamente um selo de qualidade, no sentido em que eu, por ter uma editora independente, faço melhor edição, ou aquilo que publico é necessariamente melhor do que um grupo editorial, no limite. Acho que tem de haver outros critérios e muitas vezes eu diria que dentro desse grande saco de gatos onde onde nós tendemos a pôr as editoras independentes, por razões de comodidade, até conceptual, não é? No fundo estamos a referir-nos àquelas que não fazem parte de grupos editoriais. Mas dentro das que não fazem parte de grupos editoriais há uma míria de diferenças. Há umas que recebem apoio do Estado para editar e outras que não recebem, são independentes. Eu diria que não, mas essa é a minha opinião pessoal. Que margem de recuo fica nesse momento para uma ação verdadeiramente crítica, cultural, política? Este é apenas um dos aspectos. Há inclusivamente dentro dos próprios grupos de editores ou de editoras independentes, alguns deles não veem as outras como independentes, o que remete já para critérios de subjetividade, de aspectos de natureza estética, de antipatias ou de simpatias pessoais. E, portanto, eu acho que é um termo falível. A questão da independência serve para muita coisa, muitas vezes até discursivamente é interessante para as pessoas se afirmarem no meio literário, editorial, digamos, é uma marca distintiva, digamos assim. Só que há também um termo nebuloso, porque esconde diferenças, singularidades, e acho que não devemos tomar a parte pelo todo, nem o todo pela parte, neste caso, não é? Só que isso depois é, digamos, uma avaliação não só subjetiva, que os diferentes editores e autores farão quando escolhem a quem envia os seus originais, como são também aspectos que os próprios leitores equacionam, imagino eu, e que remetem para técnicas de leitura dos próprios textos, da própria apresentação dos objetos impressos, dos autores que se escolhe e que se pretere. Portanto, eu complexificava mais a noção de edição independente. Desculpa interromper, dado que foi dada essa autorização. Mas Cuidado. Será que interessa ao leitor se é independente ou não? Pois não sei. A mim, como leitor, interessa-me os textos, sobretudo. Mas o facto de ser
independente de uma determinada maneira, também dita, de certa forma, o tipo de texto que se edita. E depois poderá ainda haver um outro aspecto mais problemático, digamos assim, que é em que medida, mas isto é uma visão pessoal, claro, em que medida é que a questão tem a ver com a questão de modas literárias, não é? Portanto, eu sou independente, mas se perceber que há um determinado conjunto de autores jovens com um determinado universo de sentido que me interessa, digamos, publicar, porque isso é mais vendável, porque isso também existe nas editoras independentes. Aí onde é que está a tal diferença face àquelas que são as que nós nos opomos, entre aspas, não é? Não sei, são questões... Já está? Tentar ler isto de uma forma não manicaísta, no sentido que há os grandes grupos que nós somos contra e as outras, digamos, têm uma pureza ética. Eu não sou contra os grandes grupos, em absoluto. Eu sou contra alguns grandes grupos. Aqueles que, por exemplo, pedem dinheiro aos autores para serem publicados. Contra esses, eu sou absolutamente. Agora, há grupos, e nós sabemos quais, que deram uma relevância e um destaque à poesia que provavelmente, se não fossem eles, nós não tínhamos todas as obras de grandes poetas, porque eles têm o dinheiro, tudo bem, mas se não fossem eles, eu não conhecia, por exemplo, a obra toda do Herberto Helder. Eles publicam-no. A obra do Herberto começou ainda com editoras independentes. Eu sei disso, mas a obra toda do Herberto agora, e nós sabemos, não é? Ele depois também teve lá uma guerra com a editora, mas isso são problemas dele, não interessa. Aquilo que me parece é que as editoras independentes são importantes. Eu nem sei porque é que chamamos independentes. Nós somos independentes de quê? Nós somos completamente... Uma editora de poesia é completamente dependente dos autores e da própria poesia. Porquê é que é independente? Independente de quê? Independente economicamente? Não. Não é. Porque nós temos que abrir os bolsos para pôr o dinheiro lá. Não há nada. Não há nada. Porquê é que se chamam editoras independentes? Eu estive em várias e tive várias, mas sempre fiquei um bocado pensativa em relação a esta coisa. Editora independente. Mas porquê? Eu cedo percebi que era interdependente. Pronto, aí eu já concordo. Pois. Já terei uma hipótese de trabalho para ti já a seguir sobre essa questão. Ok. Essa questão que é interessante. Eu também não tenho nada contra os grupos. Eu gosto é de ter o que comer no frigorífico, como foi escrito. Claro, a poesia, claro. neste caso, serve para expressar uma realidade. Portanto, o que acontece é que neste momento existe uma estrutura que não passa só pelas editoras, passa pelas livrarias, até porque os próprios grupos assumiram livrarias, e portanto há o controle do mercado, de certa forma. E por outro lado também houve uma proliferação de livros que nunca, se existissem editores, e muitas vezes é aí que falta, que é o problema dos grandes grupos, é faltar dentro desses grupos editores que editam mediante critérios literários e não critérios económicos. Sim. E, portanto, mas isto é um problema da vida, que toda ela passou a ser uma fração capitalista. Portanto, a nossa existência tem um valor e, portanto, e para nós, interdependentes,
é claro que é muito mais difícil sobreviver neste mundo. Embora é muito mais fácil também imprimirmos, portanto, porque as tecnologias de impressão são muito mais acessíveis. O digital também veio. Os nossos primeiros números da fanzine eram absolutamente impressos em digital, o que facilita muito, mesmo em termos de tempo e em termos económicos, mas depois é tudo o que está em redor, a distribuição, a promoção, a falta de crítica literária, a falta de comunicação social, a escrever sobre aquilo que é publicado, portanto, é tudo contra. Há uns anos estive na casa de Fernando Pessoa, era o centenário da Orfeu, e em 100 anos de diferença, estas questões práticas realmente eram muito mais fáceis para nós 100 anos depois, mas há 100 anos, fosse para dizer mal, a Orfeu tinha sido capa de jornal diário, portanto, e agora nem sequer lança-se uma revista, fazemos estas coisas e não há espaço nenhum, e assim é muito mais difícil. Bem, Manuel, já agora, sim, antes de passar a ler, eu iria ler um poema do António Franco Alexandre, que se chama Coito, publicado creio que é do segundo livro dele, de 74, das iniciativas editoriais. Todos os sítios presos, como pesa o braço de ouro. Esta tarde de sandálias atadas ao coração, com a boca úmida de esperma e contraceptivos eficazes. Escrevemos o poema com o pavor da baba sobre os olhos, mentindo devagar. É um parque, são a nudez, o calcário despega-se dos ossos, os ossos do chão, o chão do sítio. O que fica depois é o lugar livre de te pegar numa terceira mão e soltar o parágrafo tantos do Código Civil. Não. Esta nudez cola-se-me ao corpo, ao braço de ouro, à umidade inquieta dos dentes. Foeda est in coitus e brevis voluptas. O que fica depois é um lugar de lençóis, de lâmpadas partidas, de muitos dedos dentro do ânus, de leis incompulsíveis. A linha reta que estende o sítio, oculta o sítio, resvala sobre o sítio. Nela o espírito, logos, desata o seu pavor. Um rastro? Vejamos o fogo. Deserto. O ar, poeira. A água dissipada. E a terra que os mistura, um rastro de olhos presos. É a névoa? Ser nu é uma névoa? Assim se despega dos sítios a palavra da baba, a baba do pénis. Despega-se do tempo, colada aos dentes, a um lugar livre de sandálias e bismuto de ouro. É um rio? Diz-me de amor, com os dedos no calcário, parágrafo 1000. Esperma certificado com forma, posição admitida. Vejamos. O fogo, assim se dissipa ao chão dos ossos, os ossos da nudez, a nudez de ser nu. Depois o que fica? Foeda est in coitus, etc. Fica a palavra que fica. E fica um lugar, um sítio de rastros, um sítio deserto, um ar a pavor, sandálias na boca, um resto de sítios atados nos ossos. É um coração? Fica sobre a pedra o espaço das mãos, mas entre o seguinte, entre ossos e chão. Obrigado, Manuel. Obrigado, Miguel.
Maria, a propósito do que estava a dizer, muito interessante sobre a designação de editor independente e porquê independente. E estava-me a lembrar, trouxeste, não por acaso, o Manel Sintra e disseste, e bem, o que ele fazia. E eu pergunto-me se esta edição independente não traz consigo uma possibilidade maior de um exercício de liberdade. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque... Calhar a independência passa por aí, não é? Pois, não sei. Talvez. Mas quando se fala em edição independente, tu tens um editor, de alguma forma, não é? Neste caso do Manel, o Manel era o seu próprio editor. Era um caso muito especial, como tu sabes. Tu conhecias muito bem o Manel também, não é? O Manel fazia os livros, paginava os livros, ia para a gráfica fazer os livros e depois ia para a rua vender os livros. Isto é um editor independente. É mais ou menos também os grandes grupos editoriais, é isso que fazem. Para a rua, dominam tudo, dominam todos os passos da produção. Pronto, mas sem dinheiro, o Manel fazia isso. O Manel não tinha dinheiro nenhum, não é? E nós, que temos editoras, e eu que tive, que agora já não tenho, a última que tive foi com a Cláudia Lucachel e com o Albano Jerónimo, que foi a Guilhotina. Nós editamos este livro do Manel Sintra, que é a Manobra Incompleta, e toda a poesia do Manel Sintra. Isto custou muito dinheiro e nós não tínhamos. Ou seja, o livro esgotou, não deu para pagar tudo à gráfica, teve que ser do nosso bolso e não pudemos fazer uma segunda edição. Porque é muito caro. É um livro grande, que deu muito gozo fazer. Mas pronto. A edição, eu digo-vos uma coisa, eu gosto muito de poesia e venha ela de onde vier. Venha de grandes editoras, venha de pequenas, eu quero é tê-la, eu quero é lê-la. E claro que apoio o mais possível as pequenas, porque habitualmente trazem coisas muito boas. E sei também das dificuldades económicas que existem ali, não é? Para manter, e as grandes editoras não têm esse problema, têm dinheiro em barda para fazer edições e não sei o quê. Não é por acaso que antes de estar feito, antes de estar nas livrarias, um dos livros do Herberto já estava esgotado e saíram não sei quantas edições, quer dizer, há dinheiro para isso. Sim. Infelizmente o dinheiro ainda makes the world go round, não é? Pronto. Infelizmente, mas para isso temos que mudar tudo. Pronto. Deitamos o dinheiro fora, não há dinheiro para ninguém. Há poesia, há escrita, há amizade, há amor, há paixão. Eu quero aquela casa, olha, aquela casa é muito bonita. Vou para lá, mas não lhe pago nada. Pronto. Em troca, tem uma poeta lá dentro. Pronto. mas... Não, é que depois valoriza imenso ter uma tabuleta a dizer aqui viveu uma lápide. Exatamente. Aqui viveu aquela maluca, etc. Bom, mas é isso, quer dizer, eu quero é ler, eu quero é ver poetas, certo. Eu quero apoiar tudo. Eu sou completamente doida. Ou seja, porque eu quero apoiar as pequenas, tudo o que é pequena, quando eu posso comprar, onde é que está à venda? Será que eu tenho dinheiro este mês para comprar o livro do João Pedro? Pronto, custa 5 euros. 10. 5 euros, pronto, ok, já não como um hambúrguer. Pronto, tudo bem. Tenho que ser essas coisas, não é? Mas com as outras editoras é a mesma coisa. O que nos falta, no fundo, é apoios, provavelmente às editoras independentes, que, muito provavelmente, se tivessem apoios do Estado, ou seja, lá de onde for, tornavam-se grandes editoras, com o dinheiro das grandes editoras, porque, no fundo, o que nós, pequenas editoras, queremos também
é mostrar, mas ganhar algum dinheiro. Ou seja, verdade ou mentira? Eu não precisava de apoio. Eu apenas precisava que houvesse uma população que tivesse vontade e curiosidade de saber aquilo que nós fazemos. Bastava-me isso. Depois as coisas vendiam-se e dava para viver. Mas isso é só meia dúzia de pessoas. Pois, portanto, compete se calhar trabalhar na educação Então vamos a a fundo, trabalhar a cultura, que a cultura deixe de ser só É verdade, é verdade. 50 anos das comemorações. É do verdade, 25 é de Abril. verdade, é verdade, é verdade. É verdade. E depois temos, pronto, este país, não sei se nos outros também é assim, mas pronto, os ossos de Camões não estão nos Jerónimos, não, foi para a vala comum. No entanto, foi o maior poeta português. No entanto, está lá uma coisinha, aqui estão os ossos de Camões. Mentira! É mentira! Ele foi para a vala comum. Pronto. Se calhar E foi um desgraçado. Se calhar o apoio em vez de ser a nós editoras era aos portugueses, poetas, não, aos aos portugueses, dar-lhes dinheiro para comprar livros, porque Por também não é fácil. exemplo, o teu livro, tu vais à gráfica, custa-te uma fortuna fazer o livro, se custasse metade, a venda seria metade. Pronto, está tudo ligado. Sim. E isto é lixado. É porque muitas das editoras, dessas pequenas editoras de poesia, porque é um universo mais limitado, fazia tiragens de 1000, 2000. Nós agora fazemos tiragens de 200 e já é um risco maluco. Exato, não é? já. E portanto, é neste número que faz toda a diferença. Porque se eu tiver 2000 leitores, portanto, eu se calhar nem preciso vender o livro por 10, vendo por 8 e mesmo assim consigo ter umas alfaces frescas e coentros no frigorífico, não é? É isso mesmo, é só isso. Bem, queres ler mais um? Bom, eu tenho aqui um poema do Sr. Herberto Helder, que foi editado na Porto Editora. Mas pronto. É mesmo. Mas é aqui que nós encontramos os livros dele. Eu fui comprar, vou dizer-vos, desculpem, é muito rápido. Eu fui ver, eu vi na Sá da Costa, na montra, A Colher na Boca, do Herberto. A primeira edição ou a segunda edição era uma coisa linda, um livro lindo, lindo. Exatamente, da Ática. E perguntei quanto é que custava o livro. Adorava de comprar o livro. Imaginam quanto é que custava aquele livro. É um livro pequenino. Deem lá uma ideia. Quanto é que custa um livro do Herberto, da Ática, de 1900? 600 e não sei quantos euros. Pronto. O Herberto acho que arrancava os olhos ao homem da livraria, mas pronto. Ok, eu vou ler, eu gosto muito dele, acho que todos nós, não é? Acho eu. Ele é bom, ele ensina-nos muito. E ele tem um poema que eu acho que é muito irónico e muito curioso. E tem a ver com muita gente que por aí anda, muitos poetas que por aí andam, que querem ser vedetas. Gostariam muito de ser o poeta vedeta. Eu vou ler. Ouve-se bem ou não? Acho que o meu microfone é o pior de todos. Não. Entra um jovem sobraçando um maço de poemas cortados em diagonal pelo mito Rimbaud. Poemas cortados em diagonal pelo mito Rimbaud. Um jovem ávido, cheio de cotovelos no meio da multidão. Afastem-se, afastem-se que eu quero entrar no filme. Eu quero que me descubram. Eu vim a correr de noite até aqui. Eu sou o astro de que grandeza primeira. Tragam depressa o rapaz das filmagens.
Eu quero ser o ator do terremoto. Afaste-se, senhor, não é a sua vez. Não me afasto, que a minha vez é sempre. Oh, deem qualquer coisa ao rapaz frenético. Um relâmpago fotográfico em cheio no rosto, um calmante, um soco, um bombom recheado, Maria Gloriazinha. Vai ser difícil. Vai ser difícil. O rapaz não tem escrúpulos. Tem uma fome que vem das primeiras letras. O rapaz é órfão de toda a gente. Ele quer à força entrar no filme. Logo à primeira imagem, em plano glorioso. Mas calma aí, isso não é assim tão raro. Mas não veem vocês aí aquele rosto faminto? Não veem os olhos assassinos? Ele era capaz de matar para ter uma chamada ao palco. Ora, o mundo está cheio disso. Rapazes que nunca foram amados quando crianças, com ranho no nariz e lágrimas nos olhos ardentes. Bom, mas isto aqui não é propriamente... Eu sei. Contudo, não custa nada. Bom, para acabar com isto tudo para sempre, aprontem aí um Nobel para salvar uma vida. Porque não se arranja, vá lá, um Cervantes, um Camões, uma coisa dessas. Porra, deem-lhe tudo. Um reinado, uma dinastia inteira, se é tão sôfrego assim. Melhor a cautela é dar-lhe o mundo inteiro e sem repartir com ninguém. Sim, deixem as pessoas descansar um pouco. É preciso é que o rapaz desampare a loja. Foda-se esta gente esfaimada. O rapaz até parece o jovem Stalin nos tempos da Geórgia. Melhor ainda assim é a literatura do que política. Fica-se um pouco mais descansado. Que porra! Estas cascaveias no nosso colo materno, sussurrou a musa. E houve então uma corrente de suspiros conformes, enquanto o cão danado farejava à volta, sem saber que a morte lhe estava no sangue. Ele é abjeto. Ele é um dejeto. Pior que tudo, ele é o objeto de si mesmo. Devora-se a si mesmo como um polvo louco. Vá lá, deem-lhe os prémios todos, que ele de certo ficará em paz. Sentem-no ao lado maior do Deus poderoso. Ele já abraçou a taça de ouro. Ele entrou na eternidade com os dois pés ao mesmo tempo. Deus pisca-lhe o olho e diz-lhe: olá, colega. E ele responde com a pergunta: estás a curtir uma boa? E então batem nas costas um do outro e riem. E os anjos murmuram entre si: Glória in excelsis. E referiam-se com certeza a si próprios e aos colegas nas alturas. O jovem autor gangrenado, os anjos absolutamente apanhados pela peste e pela lepra, como dependem, coitados, das medicinas do mundo. Paz aos espíritos danados, paz aos corpos devorados, paz ao seu corpo, que encontre depressa, que encontre depressa, que encontre já ontem remédio nos suplementos das artes e letras, que encontre glória no suplemento vitamínico das artes e letras. Depressa, o mais depressa possível. Ainsi soit-il, diz Nosso Senhor, que anda a aprender a língua na Alliance Française. Maravilha, obrigado. Dom Pedro,
estamos quase a chegar ao fim, mas havia esta pergunta também que tem a ver um pouco com o processo, ou pelo menos se calhar com uma mitificação, tu dir-me-ás, da figura do editor. Ou seja, achas que um editor, para facilitar, Maria, vamos chamar de edição independente, um editor independente, tem uma relação de maior proximidade com os seus autores, ou seja, e em todos os aspectos, quer de trabalho, quer afetivos, e se isso não acontece noutros sítios, sem nunca entrarmos nestes manicaísmos de uns contra os outros, que, como sempre, não vale a pena. Eu gostava de conhecer a outra realidade, mas eu não tenho como conhecer. Na minha realidade, sim, tanto há uma proximidade, até a partir do momento em que tu convidas aquela pessoa para fazer, porque a maior parte das vezes no processo da fanzine e até desta coleção nova da Flantal, que é Elementário, os convites partem de mim, não é? Enquanto editor, para um determinado autor participar. Portanto, há desde logo uma vontade de ter aquele universo daquele autor dentro do universo que é o meu projeto editorial. E claro, e depois a relação é muito, pronto, é próxima, é direta, não há essa questão de pensarmos nas questões financeiras. Portanto, quando se inicia o processo, sabemos que estamos prontos para o desastre, não é? Para o fracasso em termos económicos, não é? E portanto isso é uma premissa má, mas ao mesmo tempo positiva, porque tudo o que daí vier é bem-vindo. Pronto. E de facto é até ser possível. Pois, outras editoras virão, ou verão. Olha, agora tenho que... Peço-te para ler... Eu estou a ler... não revendo-me no autor... Não é isso. Não é por ego, não é por uma questão de ego, é só porque eu vejo tão mal que o risco de destruir os poemas é grande e, portanto, prefiro destruir os meus. Por isso é que estou a ler. Por isso é que eu estou a ler os meus. Então, poema 17. É uma coboiada, ó Miguel. Num tempo em que eu era cowboy e estava apaixonado por um touro mecânico, fumava cigarros de cuspir no futuro e montava dia sim, dia não, e assim o amor ia ganhando espaço entre as pernas. As unhas afinava-as numa guitarra herdada, manca de uma corda. Não sabia escrever, mas cantava de cor à noite no estábulo. As vacas sorriam-me, sem desconfiar daquela minha afeição tão pouco comum. As raparigas achavam que era tudo virilidade e começavam também a sorrir-me. E eu também sorria. Eram tempos felizes. Certo dia, sendo já noite, e eu no estábulo, vieram os irmãos de uma dessas raparigas. Uma Marta ou Melanie, já não sei. Que a irmã sorria demasiado na minha presença e que tinha de ser tratado. Era uma família decente e devota, era preciso ir à igreja. Mas como se eu nada tinha feito, nem nada sentia pela rapariga? Não podia ser. Isso era impossível.
ficaram furiosos perante este meu atrevimento de nada sentir pela Melanie ou Marta. Nunca soube. Arrancaram uma guitarra e dela uma das cordas que restava, e de mim todas as canções por cantar. Diz quem acordou com o desafinar do sol que nunca vira tantas lágrimas em olhos de bicho. O touro, esse, acabou a um canto, morto pela ferrugem. Bravo. Obrigado, Miguel. Miguel Morricone. Meus queridos amigos, infelizmente não temos tempo para mais. Quero agradecer-vos muito esta conversa que ficou tanto por dizer, mas é sempre assim, nós sabemos. E então quero agradecer ao Emanuel Cameira, à Maria Quintãs, ao João Pedro Azul. Por favor, agradeçam também comigo. Eu quero agradecer ao Nuno, que é maravilhoso e anda sempre em cima da poesia. Sempre é maravilhoso. Muito obrigado. E eu queria também aproveitar para dizer que os livros da Barco Bêbado e da Flan de Tal e Flanzino estão à venda aqui numa tenda das edições. Olha, agora está fechado, mas amanhã e depois estarão disponíveis para comprar. Aqui neste Sim, ali ao lado, não é? Ótimo. Sim. Contribuam para os nossos frigoríficos. Com certeza. Obrigado. Sabes isso. E pronto, e antes de fechar o café, quero agradecer mais uma vez ao município de Oeiras, à Associação A Palavra, que montou todo este festival, Mostra de Artes de Palavras, e convido-vos mais uma vez a virem cá, porque há tanto para ver e tanto para sentir e que não se vão arrepender. E quem fecha a porta e apaga a luz é o nosso Miguel Ferraz Cabral. Miguel, se fizeres o favor, muito obrigado.
Obrigada.